A CPI da Covid ouviu nesta quinta-feira o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A sessão teve clima tenso, novo bate-boca e a defesa de questões técnicas por parte do titular da pasta. O médico foi instado por senadores a fazer críticas ao presidente Jair Bolsonaro, mas não o fez. O ministro rebateu ao ser questionado sobre um possível decreto que estaria sendo preparado pelo Planalto. O que o presidente falou comigo acerca desse tema é que ele queria assegurar a liberdade das pessoas. Assegurar a liberdade das pessoas, eu concordo. O Ministério da Saúde está participando da elaboração da minuta de decreto presidencial com o teor sugerido ontem pelo presidente da República. Não, senhor, não senhor, foi senador. consultado. Não estou participando da elaboração desse decreto e nem fui consultado sobre o tema. Marcelo Queiroga lembra que estados e municípios têm liberdade para tomar decisões conforme entendimento do STF. O ministro da Saúde exaltou também a relação do Brasil com a China durante a pandemia. Sobre tratamento precoce, o ministro da Saúde reafirmou que não faz juízo de valor das opiniões do presidente. Essa é uma questão de natureza técnica. Ela tem que ser enfrentada da forma técnica. Então não compartilha. Não em relação então, à opinião pessoal, né? Certo, de qualquer cidadão. Não, então brasileiro. Tecnicamente o senhor não compartilha. Senador, existem duas correntes. A resposta é do depoente, senador. Uma pergunta objetiva: o senhor compartilha com o que o presidente pensa ou não? É essa a pergunta. Então, presidente, eu estou aqui na condição de testemunha. O senhor está pedindo para eu fazer um juízo de valor a respeito de uma terapia. O relator está tentando induzir a testemunha. Isso não é permitido. Não, senhor. Não, isso não é permitido. Senhor. Até minha filha de 12 anos falaria sim ou não. A insistência nas perguntas sobre cloroquina provocou bate-boca entre integrantes da comissão. Marcelo Queiroga reiterou que aguarda uma posição do Conitec ligado ao SUS que vai se pronunciar em relação ao tratamento precoce. O ministro da Saúde defendeu a vacinação, o fortalecimento do SUS e a distribuição de testes para estados e municípios. Questionado se a chegada dele à pasta há 45 dias representou uma mudança de postura do governo, o ministro concordou. Distanciamento social, adoção de medidas de higienização, de vacinação, é isso que o excelência está dizendo? Senador, sua chegada é uma mudança? Sim, é uma mudança. Nós pretendemos fazer ajustes nas políticas que vinham sendo colocadas em prática e isso já tem sido feito, senador. Eu acho que a sociedade brasileira já tem sua visto. chegada, era só a pergunta objetiva, sua chegada é uma mudança? Com certeza, senador. Sobre o colapso no sistema de saúde, o ministro destaca que o mundo enfrenta o que ele chama de imprevisibilidade biológica. Queiroga argumenta que o combate à doença não é uma tarefa simples. Senador, nós não temos uma resposta exata para essa situação, porque nós lidamos com um vírus que tem uma imprevisibilidade biológica extrema. Esse vírus, ele tem capacidade de mutações, né? E é o que aconteceu com a variante P1, né? Que foi muito mais intensa do que aquela primeira onda. Então, se há alguma coisa que nós podemos fazer a mais, é procurar focar nos nossos consensos, buscar uma forma mais homogênea de tratar essa situação. De acordo com Marcelo Queiroga, o governo está prestes a fechar um novo contrato com a Pfizer para mais 100 milhões de doses. O ministro ressaltou que o Brasil é o quinto país que mais vacina e cita até agora a distribuição de 77 milhões de unidades aplicadas. Então, os principais momentos aí do depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a CPI do Senado hoje. É com esse tema que a gente abre, então, a nossa edição desta quinta-feira. Vamos direto a Brasília. José Maria Trindade acompanhando de perto aí na capital o desenrolar dessa CPI e hoje com essa presença importante, né, Zé, do ministro da Saúde. Uma boa noite para você. É um massacre lá, né? E ele resistiu. Muito boa noite, Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Ana. Boa noite, Fiuza. Boa noite a todos. Olha, eu estive no início deste depoimento, que está suspenso agora, deve ser retomado, né? E pude ver um massacre. Os senadores de oposição decidiram massacrar o ministro da Saúde, que veio com um discurso muito claro ao Congresso Nacional. Ele disse que quer ajuda e que tem um inimigo em comum, não é ninguém. Não é a oposição, não é o PT de sempre, que é inimigo da saúde, mas agora o inimigo é exatamente o novo coronavírus. Esta foi a mensagem central do ministro Queiroga que me surpreendeu.
ele foi muito bom, não é um político, mas foi muito bem em todas as armadilhas que fizeram contra ele no plenário da CPI. O senador Renan Calheiros, ele é muito experiente, um político que já passou aqui por vários partidos políticos, foi líder do PRN, do Collor, foi ministro da Justiça, ele sabe por onde a banda toca e tentou de todas as formas colocar em lados contrários o ministro da Saúde e o presidente Jair Bolsonaro. Está evidente, é claro demais, que o governo tem uma postura agora muito clara a favor da vacina e que o governo se adapta às normas, mas que não é contra qualquer possibilidade de tratamento precoce. E há muito o presidente Jair Bolsonaro e integrantes do governo deixaram de citar nomes de remédios e queriam que o ministro da Saúde falasse sobre cloroquina. E ele se esquivou. Diz que isso aí é uma situação que está em debate no próprio Ministério, uma equipe técnica estudando esta possibilidade. Existem estudos que mostram que a cloroquina tem remédio, tem efeito, e outros estudos que dizem que não tem efeito. E isso tudo foi colocado e ele disse que colocar a opinião do ministro da Saúde nisso aí não era próprio. Ele falou também sobre aglomerações. Não quis se colocar contra o presidente ou aliados do presidente, mas disse o seguinte, que a aglomeração não é próprio para este momento e que é preciso usar máscara e cuidados pessoais. Ou seja, fez o feijão com arroz, o beabá da política ali, está chegando no Ministério da Saúde, promovendo mudanças, priorizando a saúde através da vacina, e é isso, colocando em ritmo ali o Ministério. Outro ponto e participação importante dele foi quando queriam entregar o general Eduardo Pazuello. E ele disse que o general foi muito importante, principalmente na experiência de colocar em prática ali todo o processo, mais ou menos o que disse o Nelson Teich na fala de ontem, do ex-ministro da Saúde. Pazuello era secretário-geral do Ministério, que operacionaliza o Ministério, é o secretário-geral. E depois passou a ministro interino e, finalmente, ministro da Saúde. E ali o Marcelo Queiroga mostrou claramente que a postura do governo é pró-vacina, disse que está fechando o contrato, conversando com laboratórios. Agora sim, é possível conversar com laboratórios que têm vacinas prontas e aprovadas pela Anvisa. Ele reforçou também a Anvisa. O interessante é que o ministro da Saúde falou aqui o que já estamos falando há muito tempo. O colapso na saúde não é fruto e nem decorrência do novo coronavírus. Já vem de muito tempo. Filas em UTIs. Eu me lembro aqui de ações na justiça para garantir leito de UTI quando não existia nem novo coronavírus. Então, assim, esse colapso na saúde ficou evidente, transparente agora, mas ele sempre existiu. Então, é um depoimento importante e a pressão foi muito forte, viu? Mas o ministro Queiroga resistiu. E você, Guilherme Fiuza, suas impressões aí a respeito da saída do ministro Queiroga hoje à CPI? Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, boa noite a todos. É humilhante, né? Isso é uma situação humilhante, é um escárnio contra a população, no meio da crise que ela está vivendo, ter que assistir a um show de pegadinhas do Renan Calheiros. Isso é um show de pegadinhas do Renan Calheiros, ninguém menos, para tentar extrair um deslize, uma fala, né, que a imprensa marrom possa dar aquela torcidinha e transformar numa manchete política, né? Então, esse circo, dentro da situação que nós estamos vivendo, eu acho uma vergonha, acho humilhante e acho que não há nada a dizer sobre isso. E a Ana Paula Henkel, o que achou, Ana, de mais esse depoimento à CPI? Hoje o ministro da Saúde esteve por lá. Boa noite, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé, Fiuza, mestre Augusto, nossa audiência maravilhosa. Vitor, infelizmente mais um dia de circo, né? É uma tristeza a gente assistir essa CPI, porque a gente vê que uma pandemia aí que pegou o mundo todo de surpresa. Atualmente, o Brasil provavelmente é o único país que está gastando tempo com isso. O mundo, os países estão gastando tempo com o quê? Com vacinas, medicamentos, pesquisas,
debates honestos em como conter a doença, como combater o vírus, como derrotar essa pandemia. E nós, no Brasil, estamos aí diante de uma CPI que é um circo de horrores. Ontem o Fiuza colocou o nome perfeito nessa CPI. É a escolinha do professor Calheiros. E que professor, né? Hoje a gente viu exatamente a tentativa, várias tentativas de induzir aí o ministro a dizer o que o Renan Calheiros queria ouvir. Esse relatório, Vitor, dessa CPI, vamos combinar, já está pronto esse relatório. Antes da CPI mesmo começar, antes do Renan Calheiros ser aí escolhido como relator dessa CPI, ele já tinha dado uma entrevista dizendo que o governo federal tinha sido omisso, que o governo federal tinha errado. Essa CPI é para gastar dinheiro, é palanque político, e a gente vê agora uma tentativa da demonização, não apenas da cloroquina, mas também dos médicos, né, e da autonomia, o que é mais grave, a autonomia dos médicos em receitar o que eles acham que deva ser o tratamento, o caminho para cada paciente. Eu conversei essa semana com o Dr. Paulo Porto e ele me disse uma coisa muito interessante sobre o tal kit Covid. Ele falou: Ana, é muito errado a gente falar kit Covid, porque cada paciente tem um diagnóstico, cada paciente a gente vai ter uma linha, não é que a gente simplesmente prescreve kit Covid para todo mundo, não é cloroquina para todo mundo, nem ivermectina para todo mundo, nem simplesmente vacina para todo mundo. Existem grupos importantes que não foram estudados, né? Grupos com comorbidades importantes e que não fizeram parte dos estudos das vacinas. Então, é exatamente o que o doutor Mauro Ribeiro, aí presidente do Conselho Federal de Medicina, sempre defende: a autonomia do médico de sentar e conversar e decidir com o seu paciente. É interessante, Vitor, que há alguns anos a própria Rede Globo fez aí uma matéria defendendo a cloroquina para mulheres grávidas em relação aí ao combate ao Zika vírus, né, o surto, né, que nós tivemos no Brasil de Zika vírus. E hoje a cloroquina é demonizada exatamente porque o presidente em exercício tem uma oposição forte de demonizar e de usar absolutamente tudo como arma política. A gente não custa a gente lembrar também que o próprio H1N1 lá atrás, o Tamiflu, foi usado off-label porque ele não tinha uma eficácia comprovada, mas ele também não era ineficaz, cientificamente comprovado, mas o Tamiflu foi usado no combate ao H1N1 e depois, mais para frente, ele sim virou uma arma cientificamente provada, um medicamento cientificamente provado para o uso no combate do H1N1. Então, Vitor, é muito triste isso que a gente está vendo, porque o mundo está preocupado aí com outras coisas, outros assuntos tão mais importantes do que esse circo aí. Vamos ver se o circo chega exatamente onde o povo quer que esse circo chegue, que é na corrupção. Onde foi parar o nosso dinheiro dentro dessa pandemia? E você, Augusto Nunes, o que achou, Augusto, dessas declarações que acabamos de acompanhar do ministro hoje à CPI? Boa noite, seja bem-vindo, Augusto. Bom, boa noite, grande Vitor, boa noite, minha querida parceira Ana Paula, meu irmão Guilherme, meu compadre Zé, e boa noite a você que nos acompanha. Vou começar pela cloroquina. Os senadores leais ao governo deveriam convocar, vou citar dois médicos de quem eu me considero, dos quais eu me considero amigo, eles me perdoem. Deviam convocar, assim, o doutor Davi Uip e o doutor Calil, Roberto Calil, e perguntar: vocês usaram a cloroquina? Os dois dirão que sim. Médicos famosos, renomados e respeitadíssimos. Tomaram. Cometeram algum crime, vão ser presos por uso de droga. É isso. Deviam convocar. Vocês acham que nenhum parente do Renan, lá de Alagoas, que se tratou de Covid, não tomou?
nenhum desses remédios. Eu tomei cloroquina toda vez que eu fui para a Amazônia, e não foram poucas, tá? Porque era obrigatório para você conseguir. E qual é o problema? Ela mata? Ou você deve esperar em casa que você sinta dificuldades para respirar, né? Como recomendou o doutor Mandetta. Então eles ficam de tal forma obcecados por esse assunto que eu vi uma cena inacreditável. O presidente da CPI, Omar Aziz, que está enrolado por desvios de dinheiro da saúde, verbas da saúde, que ele ainda não explicou. Deveriam aproveitar essa CPI para perguntar para onde foi parar o dinheiro. Foram presos os filhos e a mulher dele, foi apreendido o material, ele tem que se explicar, fica ali perguntando o seguinte: o senhor foi o primeiro dos ministros da saúde desse governo que ainda não falou, estamos aqui há 2 horas, sei lá, o senhor não pronuncia a palavra cloroquina. Caiu a máscara do Aziz também, hoje. E o Renan, ele pergunta com uma agressividade, ou joga pegadinhas, como disse o Zé, com um cinismo que permitiria a mim, se eu estivesse nessa CPI no lugar do ministro da Saúde, ou de qualquer deles, eu diria: vem cá, eu tenho 5 minutos para fazer perguntas, ou não? Se eu tiver, tem que ter, né? Perguntar o seguinte: o senhor mudou, o senhor deixou de ser bandido e agora está trabalhando para apurar as coisas irregulares, é isso? Porque uma empreiteira patrocinou os gastos da sua amante e do seu filho, fora do casamento. O que o senhor fez para essa empreiteira porque ela fosse tão grata ao senhor? Por que o senhor simulou a comercialização de rebanhos de gado que nunca possuiu? Responde. Porque as perguntas do Renan são assim: o senhor foi consultado sobre a reunião do tal decreto, mas o que eles estão discutindo ali? O funcionamento do governo? Quer dizer, um corrupto, juramentado de carteirinha, de berço, como o Renan, que transmitiu tudo o que sabe ao filho, dando lição de moral ao Brasil. É por isso que eles vão conseguir desmoralizar um importantíssimo instrumento do regime democrático, que é a CPI. A CPI não é um cortejo de maus oradores ali falando, se exibindo, né, para os espectadores, como se eles fossem conseguir votos. Não é para o PT ficar fingindo que não é um partido que virou bando, virou quadrilha e saqueou a Petrobras e saqueou várias estatais brasileiras. Então fica esse círculo que eles vão acabar desmoralizando. Veja só, a CPI que passa um dia inteiro para saber o que fez um ex-ministro, Nelson Teich, que ficou 30 dias no cargo. Quanto tempo eles vão gastar na hora que convocarem um ministro que está no governo desde o seu início? 1 mês? Então a CPI vai acabar depois da vacinação e sem que se saiba nada, porque eles não sabem nada, não apuram nada e não querem apurar quem realmente roubou. Prefeitos e governadores que desviaram dinheiro e que poderiam estar ali, faria sentido. E não ex-ministros que tiveram que se comportar também conforme os conhecimentos da época, numa batalha contra um vírus que ainda é desconhecido. E essa CPI poderia pegar ordens insensatas dadas por esses ministros que agora posam de salvadores da pátria, como, por exemplo, não usar a máscara. Eles disseram, é só passar um vídeo mostrando, olha, a máscara é para o pessoal, é para os que trabalham na linha de frente aí do combate, médicos, enfermeiros, etc, etc. Então é de um cinismo esse comportamento que só pode vir de alguém que acha que o povo brasileiro ainda acredita, ainda aceita ser tratado como um bando de idiotas.
Você mencionou esse caso, Augusto, da operação contra o senador Omar Aziz, e nós temos aqui, inclusive, uma manchete da época do jornal Folha de São Paulo, de 19 de julho de 2019. PF prende mulher e 3 irmãos de senador do Amazonas em operação contra a corrupção. A assessoria de Omar Aziz diz que defesa não teve acesso a processo para se manifestar. Desculpe, eu queria... Vitor, queria me corrigir. Oi, Augusto, agora a gente está com o seu áudio, por favor. Foi a mulher só. Isso. Não os filhos, que são muito pequenos ainda. Por enquanto, não foram presos. A mulher e os